Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como linkar um fluxo com outro, tá? Vocês conseguem fazer esse link com outros lugares também, por exemplo, um processo ou uma base de dados. Tudo depende do que você precisa, tá? Mas no meu caso, eu vou criar um fluxo com o outro. Vai ser com esses dois, tá? Então, o que a gente precisa ver em relação a esses dois fluxos é o formulário deles. Então, assim, se eu vier aqui e dizer que no momento que passar um card para cá em compra, eu quero que ele crie um card aqui no controle de compras. Quando ele criar, ele vai cair aqui em análise, tá? Então, vou voltar aqui e aí eu vou fazer esse link. Para a gente fazer, a gente tem que vir nos 3 pontinhos da frase que a gente quer, vir em links, adicionar o link. O que eu preciso? Eu quero dizer que a origem é essa fase em específico, então tá certo, ó. É o processo de compras na fase compra. O meu destino já está errado, então eu quero que ele vá para controle de compras, que é aquele outro fluxo. A minha ação vai ser adicionar, por quê? Porque eu quero criar um novo card lá no controle de compras. Mas se eu quisesse atualizar, seria uma informação provavelmente de uma base de dados, tá? Então, quando a gente quer atualizar alguma linha na base de dados, a gente coloca aqui em atualizar. Mas lembrando que para fazer isso, tem que ter outras funções dentro também do seu fluxo. E arquivar também tem como fazer no sentido para base de dados, tá? Então, são duas informações que o link está mais vinculado a uma base de dados do que uma outra entidade dentro do sistema. Mas o que importa por enquanto vai ser adicionar. Identificador a gente não vai ter por enquanto, porque a gente não tem nenhum campo do tipo módulo aqui e nem no nosso destino. Vou adicionar. Criou o link, só que ele ainda não está pronto. A gente tem que corresponder os campos de um lugar para outro. Por isso que é importante os campos estarem correspondentes. Que a gente vai vir aqui e corresponder. No caso aqui, o controle de compras no formulário inicial só está com esses 3 campos como os editáveis. Então, a gente só vai conseguir passar essas 3 informações. Então, vou colocar aqui os campos que ele precisa. Então, no momento que eu vier aqui e mover o meu card, ele criou, então, aqui no próximo fluxo, esse card com as informações que ele pede. Se a gente quiser mais informação linkado de um lugar para outro, é sempre prestar atenção no formulário inicial do destino, porque o link ele sempre vai estar vinculado com as informações do formulário do destino. Então, a gente tem que ver o que está visível, o que está editável, o que está obrigatório. Então, no caso, só tá esses 3 campos. Mas se eu quisesse vincular todos os outros campos aqui, a gente deixa aqui como editável. Outro ponto importante, se ele for obrigatório, a gente é obrigado a responder. Porque se tiver como não responder, ele dá erro. Então, vou voltar aqui no outro fluxo para vocês verem o que acontece agora com o link. Apareceu todos os outros campos. Então, se eu deixar aqui, ó, como não responder, eu vou fazer exatamente isso para vocês verem o que acontece. Ele vai dar erro. Por quê? Porque é um campo obrigatório para criar um card lá no controle de pagamentos. E aqui ele não é obrigatório, então a gente não precisaria teoricamente fazer esse link, né? Mas como a gente tem que criar lá no destino, então a gente teria que colocar. Mas eu vou tentar mover o card para vocês verem. Deu erro, por justamente esse campo do tipo e-mail ser obrigatório. Agora, se for mover novamente, ele vai funcionar. E aí, se a gente voltar lá no fluxo, no controle de compras, foi criado o card com as informações daquele card que a gente moveu. Tá certo? Muito obrigada pela atenção, gente. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente.